Desde o ponto de vista matemático, um sistema dinâmico pode ser representado por um conjunto de equações diferenciais que descrevem a relação no tempo de um ponto no espaço geométrico n-dimensional. O que significa isso aí? Significa que eu vou ter várias variáveis do meu sistema que ela tem uma variação com relação ao tempo caracterizada por uma equação diferencial. Essa equação diferencial vai representar a dinâmica do meu sistema. Ou seja, sistemas que têm variáveis que mudam no tempo vão ser representados por equações diferenciais. A importância de representar os sistemas dinâmicos por equações diferenciais consiste em que, a partir de determinadas condições iniciais, eu posso ter uma ideia, né, de qual vai ser o comportamento do meu sistema no futuro. Ou seja, eu posso fazer uma previsão de qual vai ser o comportamento, qual vai ser os valores daquelas variáveis que mudam com o tempo dentro do meu sistema. A noção de estado dinâmico de um sistema ela teve sua origem na mecânica newtoniana, principalmente com o, o surgimento das três leis de Newton. Ou seja, a partir daí você podia prever o comportamento de um sistema físico baseado nas leis que regem a mecânica clássica, a mecânica newtoniana. Porém, não foi até na virada do século XX, a finais do século XIX e princípios do século XX, que foram sentadas as bases para a teoria dos sistemas dinâmicos. Essas bases foram sentadas a partir dos trabalhos que foram feitos pelo Henri Poincaré e pelo físico russo Alexander Lyapunov. Esses dois físicos começaram a estudar e a tentar dar resposta ao famoso problema dos sistemas dos três corpos. Eles perceberam que, simplesmente pela aplicação da mecânica clássica, era impossível fazer a previsão do comportamento exato dos corpos a partir das suas equações diferenciais. A partir daí, eles começaram a fazer análises desse sistema, começaram a sentar as bases dos sistemas dinâmicos, como são conhecidos até os dias de hoje. No começo do século XX e até a primeira metade do século XX, existiam basicamente duas abordagens para tratar os sistemas dinâmicos. A primeira abordagem consistia em fazer uma análise a partir da sua resposta em frequência. Essa primeira abordagem foi feita principalmente pelos engenheiros e cientistas americanos, ou seja, nos Estados Unidos. Essa abordagem teve sua origem já que esses cientistas americanos eles trabalhavam nos laboratórios do Graham Bell, que eram aqueles laboratórios que eram focados na teoria das telecomunicações, aqueles que implementaram a teoria das telecomunicações. E desde o ponto de vista das telecomunicações, fazer uma análise no domínio da frequência resultava em uma melhor aproximação e uma melhor análise para os sistemas que eram estudados por eles. Por outro lado, cientistas da antiga União Soviética desenvolveram uma outra abordagem baseada principalmente nas equações diferenciais, ou seja, uma abordagem feita no domínio do tempo. Essa abordagem no domínio do tempo permitia que você pudesse fazer previsões sem se preocupar muito com o que acontecia no domínio da frequência. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as técnicas do domínio da frequência tiveram um novo impulso com o começo da utilização da transformada Laplace dos planos de frequência na sua análise. Porém, com o surgimento da carreira espacial e o surgimento de sistemas cada vez mais complexos devido ao desenvolvimento da engenharia, as técnicas de abordagem do domínio da frequência começaram a ser incapazes de descrever por completo o que acontecia com os sistemas dinâmicos mais complexos, ou seja, aquele sistema que possuía mais de uma entrada e mais de uma saída. Esses sistemas normalmente eram extremamente complexos e exigiam novas técnicas para sua análise. Dessa forma,
os métodos do domínio do tempo cobraram uma maior importância. Hoje em dia, é consenso que você pode utilizar ambos os métodos, o método do domínio da frequência e o método no domínio do tempo. O método do domínio da frequência, ele basicamente é baseado nas transformadas de Laplace e na transformada de Fourier. Ele faz uma análise do sistema no domínio da frequência. Já os métodos no domínio do tempo, eles fazem uma abordagem do sistema a partir de equações diferenciais. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar o sistema massa-mola, representado na figura, que está oscilando em uma superfície sem atrito. Aplicando as leis de Newton, a gente sabe que a equação diferencial que descreve o comportamento desse sistema massa-mola é dada por essa expressão aqui. Onde x vai ser o deslocamento do corpo, k vai ser a constante da mola e m vai ser a massa do corpo. Para resolver a equação de segundo grau, a equação diferencial de segundo grau que descreve o comportamento do sistema, a gente vai utilizar aqueles métodos que vocês já conhecem de resolução de equações diferenciais homogêneas. Você vê que a solução dessa equação é padronizada e é dada pela expressão que aparece embaixo. Você vê que nessa expressão aparecem duas condições iniciais que precisam ser conhecidas para obter a solução completa da equação diferencial. Ou seja, a gente precisa conhecer a posição inicial do corpo e a primeira derivada da posição do corpo, que seria a velocidade. A equação que descreve o comportamento do sistema massa-mola, como a gente acabou de ver, é uma equação de diferencial de segundo grau. Você vê que o grau da derivada de maior ordem caracteriza, define o grau da equação diferencial. Porém, a gente pode padronizar a nossa forma de modelar os sistemas utilizando sempre equações diferenciais de primeiro grau. Como a gente pode fazer isso aí? Bom, bem fácil. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar aqui. A gente vai introduzir uma nova variável no sistema que seria a velocidade. Você vê que a variável velocidade ela está implícita na derivada de segunda ordem do deslocamento. Então, a gente faz uma introdução falando que a primeira derivada do deslocamento vai ser a velocidade. E, posteriormente, a gente vai ter o quê? Que a derivada da velocidade vai ser o quê? Vai ser a aceleração, que está definida pela segunda derivada do deslocamento, que a sua vez vai ser igual a menos k sobre m vezes x. Dessa forma, você vê que eu tenho agora meu sistema caracterizado por duas equações diferenciais. Essa primeira equação diferencial aqui e uma segunda equação diferencial. Só que ambas as equações são equações de primeira ordem nas suas respectivas variáveis. Aqui seria o x e aqui seria o v. Se eu colocar essas duas equações diferenciais na forma matricial, eu vou chegar a uma matriz, uma equação diferencial matricial desse tipo aqui. Onde eu vou ter uma matriz, nesse caso uma matriz de 2 por 2, vou ter duas variáveis, que vai ser o deslocamento e vai ser a velocidade da massa, e vou ter aqui duas derivadas, que seria a derivada do deslocamento, que vai ser igual aqui a velocidade, e vai ser a derivada da velocidade, que vai ser igual ao quê? A equação da aceleração. Nesse caso, as variáveis que vão descrever a dinâmica do sistema vão ser essas duas, ou seja, vão ser deslocamento e velocidade. E observe, além disso, que a ordem do sistema vai coincidir com o número de condições iniciais que eu preciso para resolver
o meu problema. A gente já viu anteriormente que a gente precisava de duas condições iniciais para resolver o problema. Essas condições iniciais seriam o quê? Seria a posição inicial do corpo e a sua velocidade inicial. Se a gente fazer uma, um gráfico do comportamento das variáveis deslocamento do corpo e velocidade do corpo, a gente vai ter esse gráfico aqui. Percebem que nesse gráfico aqui, o eixo X está formado pelo deslocamento do corpo e aqui o eixo Y está formado pela velocidade do corpo. Percebem que então, esse círculo aqui, formado, tido aqui, ele vai ser o quê? Ele vai estar formado, vai ser o círculo que descreve o espaço, bem? O espaço das variáveis dinâmicas que conformam a dinâmica do meu sistema. Ou seja, a variação do deslocamento junto com a variação da velocidade vão produzir um círculo, bem? No espaço R2, que seria um plano, bem? Onde todos os pontos, bem, da dinâmica do meu sistema vão estar em cima desse círculo. Ou seja, qualquer ponto esse aqui vai corresponder com um deslocamento e uma velocidade específica. Ou seja, qualquer ponto aqui vai escrever a posição no instante de tempo específica de quê? Das variáveis dinâmicas do meu sistema. Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu sei que aqui um ponto que está fora desse ciclo aqui, ele não faz parte da dinâmica do meu sistema. Os pontos que fazem parte da dinâmica do meu sistema são aqueles pontos que formam esse ciclo aqui, formado pela variação tanto do deslocamento como da velocidade do corpo massa-mole. Esse seria o espaço das variáveis dinâmicas do meu sistema. Um outro exemplo seria o seguinte: vamos considerar agora um circuito RLC. Esse circuito RLC, inicialmente, ele não tem nenhuma fonte, de tensão externa. O circuito RLC, ele vai ter dois capacitores, C1 e C2, e vai ter um indutor aqui, na bobina. Tá? Os elementos que caracterizam a dinâmica do meu sistema podem ser o quê? A tensão dos capacitores e a corrente que passa pela bobina. Se eu tomar como variáveis que descrevem a dinâmica do sistema as tensores, os capacitores e a corrente da bobina, eu vou ter um sistema formado por três variáveis dinâmicas. Ou seja, esse sistema aqui vai estar formado por três variáveis dinâmicas. Certo? Bom, para obter as equações que descrevem o comportamento do circuito, eu vou utilizar o que? As leis de Kirchhoff. Primeiramente, a lei de malha, aqui, nessa malha aqui, dada por essa expressão. Segunda lei de malha aqui, dada por essa expressão aqui. E vou utilizar a corrente do nó, a corrente do nó A, que seria essa aqui, dada por essa expressão que aparece aqui em cima. Juntando as três expressões e sabendo que a corrente que passa pelo capacitor vai ser igual a capacitância vezes a derivada da tensão do capacitor e que a tensão do indutor vai ser igual a sua indutância vezes a derivada da corrente que passa por ele, eu posso juntar as três equações e colocar elas na forma de uma equação matricial diferencial de primeira ordem. Você vê aqui que as derivadas do meu sistema são todas derivadas de primeira ordem. E que a dinâmica do meu sistema está formada por quem? Pelas tensões dos capacitores e pela corrente do indutor. Se agora
eu coloco, por exemplo, uma tensão aqui, né? As equações vão mudar pouco. A equação do nó A, ela não vai mudar. E a equação da malha 2 também não. Porém, a equação da malha 1, ela vai mudar porque aqui estou introduzindo agora uma tensão U no meu sistema. Fazendo o mesmo procedimento, ou seja, colocando as equações, conhecendo como varia a relação que existe entre as correntes e as tensões dos capacitores e a relação que existe entre a tensão e a corrente no indutor, eu vou chegar nessa expressão aqui. Você bem que a primeira parte, essa parte aqui, é exatamente igual ao que eu tive no caso anterior. A única diferença é que agora foi adicionada aqui, tá? Uma nova variável, que é a variável de entrada. Essa variável de entrada. Essa variável de entrada somente está afetando a primeira equação diferencial, que é essa aqui. Ou seja, a primeira equação diferencial somente é afetada pela variável U. Né? O U vai ser o quê? Vai ser o sinal de entrada do meu sistema. Porém, a dinâmica do sistema continua estando caracterizada por quem? Pelas tensões dos capacitores e pela corrente que passa pelo indutor e ele. Se eu fazer agora um gráfico, né, colocando o valor do sinal de entrada, seria uma senoide, desse tipo aqui, eu vou ter o quê? Os valores das variáveis que caracterizam a dinâmica do sistema. Tensão do capacitor 1, tensão do capacitor 2 e corrente do indutor IE. Você vê que, se agora eu faço um gráfico das três variáveis que caracterizam a dinâmica do meu sistema, agora eu vou ter um gráfico em 3D, em R3. Por quê? Porque agora eu tenho três variáveis dinâmicas. Duas tensões do capacitor e uma corrente no indutor. Observem que o gráfico obtido pelo movimento, ou seja, pela variação dessas três variáveis dinâmicas, vai ser agora uma esfera, ou seja, um círculo em R3, dessa forma aqui. Ou seja, a trajetória das variáveis estado, né, as variáveis dinâmicas do sistema, formam agora um ciclo em R3. Notem que necessariamente não tem que ser um círculo, pode ser uma outra figura geométrica, pode ser uma trajetória arbitrária. Só que essa trajetória arbitrária tem que estar definida pela dinâmica do nosso sistema e pelas equações que definem a sua dinâmica. Bom, chegamos agora a afirmar o seguinte: a gente vai ter aqui uma equação que de forma genérica a gente vai chamar de equação de estado. Essa equação de estado, ela vai caracterizar que coisa? A dinâmica do meu sistema. Ou seja, a partir do conhecimento de um vetor de estado, que eu vou chamar de x, de um vetor de entradas e do tempo, dessas três variáveis, caracterizada por uma equação f, eu vou ter que coisa? Vou conhecer qual vai ser a variação do vetor de estado, ou seja, daquelas variáveis que variam com relação ao tempo. Essa expressão aqui eu vou chamar de equação de estado. E você vê que a função f era uma função que é obtida a partir da aplicação de leis físicas. Ou seja, para o caso, um caso mecânico, a gente pode aplicar leis de Newton. Para o caso, um sistema elétrico, a gente pode aplicar leis de Kirchhoff. Para o caso, por exemplo, um sistema biológico, a gente pode aplicar leis biológicas que regem o comportamento do sistema. Para um sistema químico, equações químicas, etc. Ou seja, essa equação F aqui, ela somente vai depender da dinâmica do meu sistema, ou seja, de como o sistema vai variar. Pode ser uma equação de qualquer tipo. Só que para representar em espaço de estados, a equação de estado, que é essa aqui, a gente vai, essa expressão F aqui,
vai depender de três valores: vetor de estado, vetor de entradas e a variável tempo. E sempre a forma que eu vou utilizar vai ser uma forma que a função f vai a definir uma equação diferencial de primeira ordem. O vetor de estado x, ele vai estar formado por quem? Por duas variáveis que caracterizam a dinâmica do sistema. Ou seja, o menor número de variáveis que caracterizam a dinâmica no sistema, eu vou chamar de vetor de estados. E o espaço alcançável por esse vetor de estados, eu vou chamar de espaço de estados. E foi o caso que a gente viu da trajetória, seguida pelas variáveis de estado, no caso do circuito RDC e no caso do sistema massa-mola. Então, sabem que na forma matricial, na forma da equação de estados, eu vou chamar de x1, ou seja, eu vou montar o vetor x, que vai ser o meu vetor de estados, e vou chamar todas aquelas variáveis do meu sistema como x1, x2 e x3, certo? É uma forma padronizada de escrever a equação de estados. Você tem um vetor x, que é o vetor de estados, e todas as variáveis dinâmicas, todas as variáveis que apresentam uma evolução no tempo, eu vou chamar de x1, x2, x3. O vetor de entradas, que pode ser caracterizado somente por uma entrada ou por mais de uma entrada, eu vou chamar de u. E então essa equação diferencial é aquela equação que vai estar definida dessa forma aqui. Além da equação de estados, eu posso ter, na maioria das vezes, eu vou ter uma outra equação que eu vou chamar de equação de saída. Essa equação de saída, ela vai caracterizar a medição que eu estou fazendo das variáveis de estado ou de alguma outra grandeza que eu tenho interesse em fazer a medição. Essa equação aqui é utilizada para eu saber quais são as variáveis que eu estou medindo. Ou seja, onde eu vou colocar aqueles sensores ou onde que eu vou observar para conhecer a dinâmica do sistema. Imagine, por exemplo, que aqui eu preciso conhecer as tensões dos capacitores e a corrente que passa pelo indutor. Como as tensões dos capacitores e a corrente que passa pelo indutor são as minhas variáveis de estados, definidas como x1, x2 e x3, a minha equação de saída vai ter essa expressão aqui. Ou seja, y vai ser igual a x1, x2 e x3. Ou seja, y vai estar formado por três variáveis. Significa que eu estou observando a tensão aqui, a tensão em C2 e a corrente que passa por ele. Se por acaso agora eu quiser saber qual é a tensão da bobina, do indutor, eu posso fazer o seguinte. Eu sei que a tensão do indutor é dada pela diferença entre a tensão do capacitor C1 e a tensão do capacitor C2. Agora, capacitor C1 é X1 e capacitor C2 é X2. Então, como eu sei que a tensão de saída do indutor é VC1 menos VC2, eu posso escrever isso na forma de uma equação matricial também. Você vê que a equação de saída, o Y, ela somente vai depender de qual a variável que eu quero observar, qual a variável que eu quero medir. Ela não depende, ou seja, ela não caracteriza a dinâmica do meu sistema. Bem? O sea, aqui eu posso ter uma expressão desse tipo aqui, onde y tem um único valor, que seria VL, e aqui eu tenho um y, que é um vetor formado por três valores, que seria tensão no capacitor 1, tensão no capacitor 2 e corrente no indutor IL. Então, a equação de saída é uma equação que não caracteriza a dinâmica do sistema,
Ele é uma equação que eu vou utilizar para representar quais são as variáveis que eu estou medindo. Podem ser variáveis de estado, ou pode ser uma outra variável que não seja a variável de estado. Mas ela vai depender das variáveis de estado. Você vê que aqui na equação de saída, a gente tem essa equação vai depender do vetor de estados, pode depender também de U, que por exemplo, imaginem que a saída depende diretamente do valor de entrada. Então eu posso aqui ter um termo a mais aqui, né, que vai depender do valor de entrada U. E logicamente vai depender da variável tempo.